Tudo começa quando Angela fala para Leonardo que eles não podem mais ficar juntos, e ele surta querendo saber o motivo disso. E ela mente dizendo que ainda não conseguiu esquecer Álvaro, e que a viagem até Real do Mar trouxe muitas lembranças para ela. Leonardo diz que não acredita em nada do que ela fala, porque uma mulher como ela não pode continuar amando um homem daquele. Mas Angela segue com a mentira para convencer Léo a se afastar dela. E então ele fala que talvez ele seja realmente uma manipuladora e que fez o mesmo que Alma. Mas Angela diz que isso não é verdade, só que eles não podem continuar juntos. Um tempo depois, Alma está colocando a mesa do almoço quando Leonardo aparece e ela pergunta se ele conseguiu relaxar com o banho. E ele diz que sim, e que vai sair para resolver algumas coisas e depois buscar Angela. A falsa pergunta porque ele está falando estranho, e Léo conta para ela que Angela terminou com ele. E ela diz que com certeza ela ainda está apaixonada por Álvaro, e Léo pergunta se ela realmente acha isso. Alma fala que dá pra ver como os dois se olham, mas diz que não quer colocar nada na cabeça dele, porque talvez isso nem seja verdade, mas diz que está ali para ele, porque é sua amiga e vai ouvir tudo o que ele tem para desabafar. Leonardo quer saber como ele foi livre, e pergunta se Alma deu os 2 milhões, e ela disfarça dizendo que fez o que era necessário porque o mais importante é ver ele bem. Eles se despedem e Leonardo sai, e em seguida Alma liga para Gregório e fala que Léo está a caminho da clínica e manda ele se preparar. Na mansão Verga, Samantha vai até a cozinha e grita com a Adela, e fala que não adianta ela achar que vai ficar na casa trabalhando porque não vai. E a Adela fala que Gerardo contratou ela para cozinhar, e vai fazer o melhor que ela pode, mas a Patricinha garante que vai fazer da vida dela impossível naquela casa e deixa Adela sem palavras. Na clínica, Leonardo chega para visitar o ciclista, e fala que está ali para saber como ele está, e se oferece para transferir ele para o Hospital Verga, porque ele tem um projeto que vai cobrir todos os custos. Mas o rapaz fala que não quer nada dele e que deseja ser atendido na cidade que sua família mora, e Leonardo diz que pode mandar ele para uma filial do hospital. Mas o cara pergunta se ele está surdo, e fala que não quer nada dele. Gregório chega e pergunta o que Leonardo está fazendo lá perturbando seu irmão, e Léo explica que só foi oferecer sua ajuda, mas Gregório fala que não quer nada dele, e que vai se virar com os 2 milhões que Alma deu, e fala que a tal Angela disse que não podia fazer nada, e que pareceu que ela não queria que Alma desse o dinheiro. Leonardo escuta, e depois pega seu cartão e dá para Gregório, que não aceita, e então ele coloca em cima da cama, mas ele pega e rasga na frente de Léo, que em seguida vai embora. Enquanto isso, Adela conversa com Angela no quintal da mansão, e fala que a filha está fazendo um grande sacrifício, mas que deveria contar a Leonardo que Alma está chantageando ela, porque o ama e precisam continuar juntos. Mas Angela fala que não pode fazer isso, e que na verdade já sabia que eles não estavam destinados a ficar juntos, e que precisa focar em sua carreira. Adela garante que vai ajudar a filha a ser doutora, mas não sabe se vai durar por muito tempo naquela casa. E Angela pergunta o que aconteceu. Adela fala que Gerardo quer que ela continue na casa, mas Samantha não, e conta que ela foi até a cozinha gritando, dizendo que vai fazer de tudo para ela sair de lá.
Ângela fala que não vai permitir que Samantha a humilhe, e que elas vão embora naquele mesmo momento, mas Adela diz que não, e que vai seguir trabalhando para ajudar a filha, e garante que querendo Samantha ou não, ela vai continuar trabalhando. O celular de Ângela toca e depois ela fala para Adela que precisa ir resolver um problema na universidade, e então Adela dá a bênção a Ângela. Por outro lado, Gerardo está chegando no cemitério falando ao telefone, e diz que está se sentindo bem e que precisa ir ver Beatriz. Em seguida ele vê Leonardo, e os dois se cumprimentam, e Gerardo quer saber o que aconteceu com ele, porque não acreditou nessa história do seguro, e Léo fala que foram dias difíceis, e que depois vai contar tudo, mas primeiro precisa se despedir de Beatriz. Mirta chega na mansão Verga, e fala que foi levar umas comidas saudáveis para Gerardo, e em seguida Samantha chega e cumprimenta ela, e Mirta pergunta como ela está se sentindo. A Patricinha fala que ela é a primeira pessoa que pergunta isso, e fala que estão todos julgando ela por não ter ficado tão próxima de sua mãe, mas Mirta fala que cada um reage de uma forma. Samantha fala que seu pai está furioso com ela, e até a expulsou da casa, mas garante que não vai embora, e conta que ele está até fazendo loucuras, porque no momento em que ela conseguiu tirar Ângela da casa, o pai dela inventa de colocar a mãe dela para ser cozinheira. Mirta fica furiosa e quer saber o porquê disso, mas Samantha diz que não sabe, e pede a ajuda dela para tirar essa mulher de sua casa, e Mirta garante que vai fazer de tudo para ajudar essa rata a sair de lá. No cemitério, Gerardo conta para Leonardo como era a juventude dele com Beatriz, e conta como eram os passeios que os dois faziam, e eles dão risada. Mas depois Gerardo cai no choro e pergunta como vai seguir sem ela, e Leonardo diz que ele precisa continuar vivendo. Gerardo diz que Beatriz foi o amor de sua vida, e Léo fica ouvindo ele se despedir da esposa. Na universidade, Ângela fica sabendo que foi reprovada na matéria de Ugarte, e que precisa apresentar uma carta para dizer o porquê de tantas faltas. E então ela fica cabisbaixa e Ed a apoia. Em seguida, um insuportável aparece e manda Ângela desistir logo da faculdade e investir o dinheiro das mensalidades em uma loja de ervas, mas ela diz que não vai dar esse gostinho para ele. E Ugarte não se cansa de humilhar ela dizendo que ali não é lugar para pessoas da classe dela, e deixa Ângela humilhada e triste. Enquanto isso, Leonardo conta para Gerardo tudo o que aconteceu, e ele fala que todos mentiram para ele não ficar preocupado, mas que fica feliz por ele já estar livre. Leonardo diz que sente muito por não estar com ele quando Beatriz faleceu, mas Gerardo fala para ele não se preocupar, e diz que o conhece desde pequeno, e sabe bem que ele não está triste só por isso. E então Leonardo conta que Ângela terminou com ele. Gerardo fica chocado e pergunta o porquê se eles pareciam tão felizes. E Léo explica que parece que ela ainda não superou Álvaro e que não o ama o suficiente. E então Gerardo fala para ele ter calma, e diz que as coisas podem se consertar, mas conta que desde a morte de Beatriz tudo está indo de ladeira abaixo. No hospital Verga, Dario vai ver Clarita e pergunta por que ela está chorando. E ela conta que quer voltar a ficar em coma porque seus pais estão mortos. Mas Dario fala para ela não dizer isso, porque o irmão dela fez de tudo para ela acordar e que agora eles poderão ficar juntos.
e conta que ele também queria muito que ela despertasse e que vai fazer de tudo para ela se recuperar por completo, mas que precisa da ajuda dela. E a menina pergunta se ele vai mesmo ajudar, e Daryl garante que sim e que os pais dela vão ficar orgulhosos lá do céu. E então Clarita agradece a ele. Samantha está contente porque Angela e Leonardo terminaram, e pergunta se Alma tem alguma coisa a ver com isso, mas ela jura que não. E Samantha fala que a conhece muito bem e sabe que era conveniente para ela que eles terminassem. Alma diz que está sendo sincera, e Samantha fala que não quer aquela rata atrás de seu marido. E Alma diz que está preocupada porque acha que Léo realmente está apaixonado por ela. Enquanto isso, Leonardo está na sala de Álvaro, quando ele chega perguntando por que Leonardo invadiu sua sala assim, e ele furioso quer saber o que ele disse para Angela porque sabia que ela iria terminar com ele. E Álvaro fala que o que aconteceu entre os dois não tem nada igual, e garante que Angela o ama e quer humilhar Leonardo dizendo que ele não significou nada para ela. E então Léo fica revoltado e mete um socão na cara de Álvaro, que não revida e fala que já venceu. Mas Leonardo fala que isso só termina quando acabar com ele. E vai embora da sala, deixando Álvaro com dor na boca. E nesse meio tempo, Angela já está com o uniforme do hospital recebendo as informações sobre seu trabalho. E fala para Elida que está muito feliz por conseguir um emprego ali, e pergunta em qual setor ela vai trabalhar. E Elida conta que ela vai ficar na Fundação Verga com o Dr. Santillana. E Angela começa a se sentir mal e levanta para vomitar. Leonardo entra furioso na sala dele, e Samantha vem atrás perguntando se ele brigou com a namorada. Mas Leonardo fala que eles não estão mais juntos. Samantha joga na cara que avisou que ela não presta, e quer saber se ela falou algo de Álvaro, e Leonardo fala que só vai contar para ela saber o tipo de lixo que tem como marido. E diz que ele seguiu Angela até Real do Mar, e Samantha fica furiosa. A Patricinha fala que vai se vingar, e Leonardo furioso fala que ela tem que se separar dele, mas ela fala que não, e que vai fazer da vida dele um inferno, e diz que Leonardo deveria fazer o mesmo, até porque Angela fez ele de bobo, e agora deve estar rindo dele pelas costas. Enquanto isso, Angela está no corredor do hospital. Quando encontra com Daryl, pergunta se não tem vaga para ela trabalhar em outro setor, e ele pergunta o porquê disso se ela jurava que amava Leonardo, e Angela diz que isso não interessa a ele, e Daryl fala para ela falar direito porque é uma simples enfermeira e ele um executivo. E então fala que não, e que o único lugar é na Fundação Verga, e se ela não estiver satisfeita que fale diretamente com Gerardo. Júlio chega no hospital e encontra com Leonardo, que fica surpreso em ver ele de novo e pergunta por que ele está daquele jeito. E Júlio fala que teve algumas complicações cerebrais e que sua esposa o levou a Guadalajara, mas acabou morrendo. Leonardo lamenta e conta que seu pai também morreu, e depois pergunta onde ele vai fazer a fisioterapia, mas Júlio diz que ainda não sabe. E Léo se oferece para arrumar uma vaga para ele na Fundação Verga, e conta que ele será atendido pela doutora Fedra e não vai precisar pagar nada. E Júlio fica muito feliz, então Leonardo chama ele para ir até lá. Mais tarde, Clarita está sendo atendida por Fedra, que faz algumas experiências com ela, e a menina reage muito bem. Então Daryl quer saber se eles já podem começar a reabilitação,
e a mãe dele explica que aos poucos, e chama Álvaro para ir com ela até sua sala, e ele muito feliz se despede da irmã. Dario está contente, e diz que em breve eles poderão começar com a reabilitação, e Clarita quer saber se vai poder caminhar. Na vila, Pablo e Luz chegam juntos, e ela diz que vai preparar a janta de Guilherme, quando o menino chega com Félix e conta que em uma semana vai ser operado, e diz que trouxe lanche para ela comer. Luz agradece e manda o menino entrar, e Pablo também já foi. E então Félix fala que está fazendo de tudo para o menino voltar a caminhar, e espera que ela entenda que o carinho e arrependimento dele é sincero. Lá dentro, Guilherme conversa com Abel, que está contando dinheiro para pagar a vila, mas o menino fala que aquele valor não chega nem perto do que eles precisam. Abel manda Guilherme ir dormir, enquanto Pablo está atrás da porta, e o primo chama ele para resolver o problema da vila, mas Pablo quer ouvir a conversa de Luz e Félix. Lá fora, Félix pergunta se Luz se lembra de quando eles se conheceram, e fala que sempre soube que ela seria o amor de sua vida e que nada mudou, e nisso Abel se aproxima de Pablo e os dois ficam olhando Félix abraçar Luz, mas ela fala que é melhor eles irem com calma. E Pablo está fervendo de raiva lá dentro, dizendo que se ele não fosse pagar a cirurgia de Guilherme, sairia no soco com ele. Mas Abel fala que ela precisa ficar tranquilo, porque essa é a decisão de Luz. Clarita pede para Dario falar um pouco sobre ele, mas ele fala que sua vida não é nada interessante. Mas a menina fala que a voz dele a acalma, e conta que se lembra que ele conversava com ela, só não lembra o que, mas garante que foi a voz dele que a levou de volta até ali. Elida leva Ângela até a porta da sala de Leonardo, e diz que agora ela precisa conversar com o doutor, mas Ângela pergunta se é realmente necessário, e Elida diz que sim. Ângela entra na sala e conta que agora trabalha no hospital, e está ali para saber sobre seu trabalho. E Leonardo levanta furioso, dizendo que está o dia inteiro perturbado com o que ela disse. Ela tem a cara de pau de ir à sua sala falar de trabalho. Ângela tenta se defender, e Leonardo diz que ela é realmente uma mentirosa e que só está esperando o Álvaro se separar de Samantha para fugir com ele e todo o dinheiro da família Verga. Mas Ângela diz que isso não é verdade e que sentir coisas por Álvaro não quer dizer que vai voltar com ele. Leonardo grita e fala que ela devia estar enganado ele, e diz que ela é pior que Álvaro, e quando ele vai colocar ela abaixo de cachorro, Ângela dá um tapão na cara dele, e Leonardo fica chocado e então agarra ela e os dois se beijam. Ângela desmaia nos braços de Léo, que começa a gritar, e Elida chega e fica chocada com a cena e fala que ela já estava passando mal desde cedo, e então ele sai com elas nos braços para a emergência. Em outra sala, Fedra atende Júlio e pergunta como ele chegou naquela situação, e ele conta que foi atacado por uns homens e ficou muito mal no hospital. E então ela diz que ele foi agraciado por Deus em estar vivo, e Júlio fala que se sente muito feliz em ser atendido por ela, porque Leonardo disse que é a melhor neuróloga da cidade, e os dois seguem para os exames. Do outro lado da cidade, o compadre de Félix pergunta como ele está com Luz, e ele garante que está progredindo e que em breve ela estará na cama dele de novo, mas diz que ainda está pensando em Abel e Pablo.
E o homem fala para ele não se preocupar porque em breve eles receberão a surpresa que eles fizeram. Na vila, Abel fala que Pablo precisa entender a decisão de Luz, mas ele está indignado por não ter dinheiro para pagar a cirurgia de Guilherme. Mas Abel fala que não é só isso, e lembra que eles precisam pagar à vila o empréstimo que Gerardo fez para o funeral de sua avó. E também os honorários de Nancy. Em seguida, um vizinho chega e entrega uma carta que chegou na casa dele por engano. E então os primos abrem e percebem que é um chamado para resolverem a dívida da vila. Ângela quer levantar da maca, mas Élida não deixa e fala que Leonardo foi buscar os resultados dos exames dela, e conta que ele ficou muito preocupado. Leonardo volta e pede licença para a Élida, e então entrega o resultado para Ângela, que fica horrorizada, e ele pergunta há quanto tempo ela sabe que está grávida. Ângela diz que não fazia ideia disso, mas Leonardo com raiva fala que então é por isso que ela não quis se casar com ele. Mas Ângela diz que não quer saber de Álvaro e que não sabia do bebê, mas Leonardo manda ela ficar quieta e diz que não quer mais vê-la, e fala para ela ser feliz com Álvaro e seu filho. Em seguida, Josefina chama Ângela para ir até seu consultório porque vai fazer uma ultra para ela conhecer seu bebê. Élida está no corredor quando Álvaro pergunta a ela se é verdade que Ângela está trabalhando no hospital e ela confirma, e ele reclama porque não foi informado. E Élida conta que foi ordem de Gerardo, mas ele diz que precisa saber de tudo porque é o diretor administrativo. Ele pergunta onde ela está, e Élida conta que ela está na emergência porque sofreu um desmaio, e Álvaro pergunta como ela está, mas ela pede para ele se informar com o Dr. Leonardo, porque foi ele quem atendeu Ângela. Por outro lado, Fedra fala para Júlio que está muito feliz com a recuperação dele, e pede uma ressonância magnética para continuar analisando os exames. E então ele diz que está muito feliz porque vai ser atendido por ela de novo. E Fedra fala que quando ele tiver o exame pronto é só voltar no seu consultório. E então ele agradece e vai embora. Na vila, Abel e Pablo estão nervosos com a carta que receberam sobre a dívida da vila. E nisso Luz chega e também vê o papel e diz que vai ligar para pedir ajuda a Nancy. Na mansão, Gerardo está em seu quarto, quando é informado que Mirta está ali para visitar ele, e então mesmo sem muita vontade deixa ela entrar. Mirta pergunta como ele está, e Gerardo diz que cansado de estar na cama, e então ela conta que tem um presente e manda ele abrir. Gerardo pega o pacote e fica surpreso com o quadro que Mirta levou para ele, e pergunta onde ela conseguiu aquela relíquia, e ela diz que graças a um comprador da galeria. No hospital, Josefina está com Ângela fazendo exame, e então ela mostra o bebê e fala que ele é bem pequenino e que ela está com 7 semanas, e pergunta se ela quer ouvir o coração do bebê, e Ângela diz que sim, e a doutora pergunta se ela quer chamar o pai do bebê, e Ângela fica tensa. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.